Macroevolução. Quando analisamos os fenômenos relacionados à evolução, observamos que podem ser agrupados em duas classes. A primeira diz respeito a todos os eventos e processos que ocorrem no nível da espécie ou abaixo, como a variabilidade e as mudanças adaptativas das populações, as variações geográficas e a especiação. Neste nível, lidamos quase exclusivamente com fenômenos populacionais. Esta classe de fenômenos, que pode ser chamada de microevolução, foi discutida nos capítulos 5 a 9. A segunda se refere a processos que ocorrem acima do nível da espécie, como a origem de novos táxons superiores, a ocupação de novas zonas adaptativas e a aquisição de novidades evolutivas, como as asas dos pássaros, as adaptações terrestres dos tetrápodes e a homeotermia das aves e mamíferos. Esta segunda classe de fenômenos evolutivos é chamada de macroevolução. A macroevolução é um campo autônomo dos estudos da evolução. Os primeiros progressos nesse campo foram feitos por paleontologistas e sistematas. Ultimamente, porém, as contribuições mais importantes para a compreensão da mudança macroevolutiva vieram da biologia molecular, que continua a realizar descobertas notáveis. Da época de Darwin aos nossos dias, há uma controvérsia em que alguns especialistas acreditam, como Darwin, que a macroevolução nada mais é do que uma sucessão de microevoluções, enquanto outros sustentam que se trata de um fenômeno totalmente diverso e que deve ser explicado por outro conjunto de teorias. Segundo esse ponto de vista, existe uma descontinuidade marcante entre os níveis da espécie e os táxons superiores. O motivo pelo qual até hoje a questão ainda não foi esclarecida é que parece haver uma séria discrepância entre a teoria e as observações. De acordo com a teoria de Darwin, a evolução é um fenômeno populacional e, portanto, teria que ser gradual e contínua. Isso deveria se aplicar não só à microevolução, mas à macroevolução e à transição entre as duas. Infelizmente, não é isso que mostram as observações. Quando examinamos as biotas atuais, tanto no nível dos táxons superiores quanto no das espécies, encontramos um número muito grande de descontinuidades. Assim, por exemplo, não existe nenhum animal intermediário entre as baleias e os mamíferos terrestres, nem entre os répteis e as aves ou mamíferos. Todos os 30 filos de animais são separados por lacunas. Parece haver também uma grande lacuna entre as plantas floríferas, angiospermas, e seus parentes mais próximos. No caso dos fósseis, as descontinuidades são ainda mais gritantes. Novas espécies, em geral, aparecem de maneira brusca no registro fóssil, sem nenhuma série intermediária que as liguem às espécies ancestrais. Na verdade, séries contínuas como a dos ancestrais do cavalo evoluíram gradualmente. Como explicar essa aparente contradição? À primeira vista, não parece haver nenhum método disponível para explicar os fenômenos macroevolutivos por meio das teorias microevolutivas. Mesmo assim, seria possível aplicar os mesmos conceitos da microevolução aos processos da macroevolução? Seria possível mostrar que as leis e teorias da macroevolução são compatíveis com as descobertas da microevolução? A possibilidade de ser encontrada uma explicação foi defendida por vários autores durante a síntese evolucionista, especialmente por Rensch e Simpson. Eles conseguiram generalizar as teorias de Darwin sobre a macroevolução sem analisar quaisquer variações correlatas na frequência dos genes. Essa abordagem era compatível com a definição moderna da evolução, como uma mudança na adaptabilidade e na diversidade, e não como uma alteração na frequência dos genes, como pensavam os reducionistas. Em outras palavras, para provar que existe uma continuidade ininterrupta entre a micro e a macroevolução, os darwinistas procuraram demonstrar que tipos que pareciam muito diferentes eram, na verdade, apenas os pontos extremos de uma série contínua de populações em evolução. O gradualismo da evolução. É importante chamar a atenção para o fato de que todos os processos macroevolutivos ocorrem em populações e nos genótipos de indivíduos. Portanto, existem sempre processos simultâneos de microevolução. Quando estudamos a evolução de espécies vivas, as transformações que observamos são sempre graduais. Considere, por exemplo, a resistência das bactérias a antibióticos. Quando a penicilina começou a ser usada, na década de 1940, era bastante eficaz contra muitos tipos de bactérias. Uma infecção por streptococcus ou espiroquetas, por exemplo, era curada quase de imediato. Contudo, as bactérias apresentam uma grande variação genética, e as primeiras a serem eliminadas eram as mais suscetíveis.
Umas poucas que adquiriram por mutação genes que as tornavam menos suscetíveis à penicilina duravam mais tempo, e um número ainda menor conseguia sobreviver até o tratamento ser interrompido. Assim, a frequência das linhagens relativamente resistentes aumentou de modo gradual nas populações humanas. Ao mesmo tempo, estavam ocorrendo novas mutações e transferências de genes que proporcionavam às bactérias uma resistência ainda maior. Esse processo involuntário de seleção para maior resistência continuou, obrigando os médicos a prolongar o tratamento e a receitar doses cada vez maiores de penicilina. Por fim, começaram a evoluir linhagens inteiramente resistentes ao antibiótico. Logo, por meio de uma evolução gradual, as espécies quase totalmente suscetíveis evoluíram para espécies resistentes. Centenas de casos semelhantes já foram descritos, tanto para resistência a antibióticos na medicina, como para resistência a pesticidas na agricultura. Essa evolução gradual pode ser observada em toda parte. A história dos animais domésticos e das plantas cultivadas é uma história de evolução gradual, embora, neste caso, a seleção tenha sido artificial. Ainda mais convincente é o estudo da especiação geográfica, no qual podemos acompanhar o modo como divergências entre populações podem levar à formação de novas espécies. Existem provas abundantes de que também os gêneros sofrem uma evolução gradual. Tudo isso está em pleno acordo com a teoria de Darwin. Resta, porém, uma pergunta inevitável. Por que tal gradualismo não pode ser observado no registro fóssil? Darwin propôs uma explicação que, no final das contas, se revelou correta. Segundo ele, as aparentes lacunas no registro fóssil resultam da forma aleatória como os fósseis se formaram e foram recuperados. Na verdade, ele postulou que o registro fóssil disponível constituía apenas uma amostra incrivelmente pequena das biotas que já existiram e, portanto, não devemos esperar que todas as formas intermediárias estejam representadas. As pesquisas recentes confirmaram as conclusões de Darwin, mas, neste intervalo de tempo, duas premissas silenciosas, ambas incorretas, vieram complicar as coisas. Dicotomia e brotamento. A primeira suposição era que a evolução consistia em uma bifurcação de linhagens que depois divergiam uma da outra em taxas semelhantes. Tanto as observações como a teoria da evolução especiacional, veja mais adiante, mostraram que isso ocorre em número relativamente reduzido de casos. Muito mais frequente é a situação em que uma nova linhagem brota da linhagem parental por especiação peripátrica e invade uma nova zona adaptativa na qual evolui com rapidez, enquanto a antiga linhagem permanece no mesmo ambiente e continua a evoluir de forma muito mais lenta. Suponhamos, por exemplo, que a linhagem que levou as aves tenha brotado de uma das várias linhagens de arcossauros. A nova linhagem, exposta aos desafios da vida aérea, mudou depressa, enquanto a dos arcossauros, presumivelmente, continuou a evoluir em um ritmo bastante lento. Esse padrão evolutivo, que pode ser observado no registro fóssil de quase todos os táxons importantes, é frequentemente ignorado nas discussões teóricas. A evolução rápida da nova linhagem em comparação com a lentidão da linhagem parental com certeza se refletirá em uma descontinuidade dos fósseis correspondentes ao período em que ocorreu o brotamento. Poucos paleontólogos parecem levar em conta o fato de que a maioria das linhagens evolutivas surge por brotamento e não por dicotomia. O brotamento, em geral, ocorre por especiação peripátrica, e a especiação simpátrica também costuma ocorrer por um processo de brotamento. A segunda ideia errônea dos estudiosos da macroevolução foi encarar a evolução exclusivamente como um processo linear na dimensão temporal. Quando encontravam uma aparente lacuna em uma sequência linear de fósseis, imaginavam que havia ocorrido um salto ou uma aceleração brusca na taxa de evolução. Nenhuma das duas premissas estava de acordo com a teoria da síntese evolucionista, ou era apoiada por evidências sólidas. Como, então, explicar as várias discrepâncias? Qual era a causa das descontinuidades? Descontinuidade. A compreensão dos processos evolutivos foi prejudicada por uma confusão entre dois significados do termo descontinuidade. Existe uma diferença essencial entre a descontinuidade fenética e táxica. Uma distinção entre membros do mesmo deme é uma descontinuidade fenética. Quando dois membros de um deme de mamíferos possuem 2 e 3 molares,
Os dois membros de um deme de aves possuem 12 e 14 penas na cauda. Trata-se de uma descontinuidade fenética. Entretanto, se a mesma diferença ocorre entre os membros de duas espécies, estamos diante de uma descontinuidade táxica. Qualquer distinção entre os membros de dois táxons em qualquer nível taxonômico é uma descontinuidade táxica. Infelizmente, alguns evolucionistas de orientação tipológica chegaram à conclusão errônea de que a descontinuidade fenética levaria à descontinuidade táxica. Na realidade, uma nova descontinuidade fenética apenas aumenta a variabilidade de um deme, produzindo mais um polimorfismo. É preciso um longo processo de seleção para converter uma descontinuidade fenética em uma descontinuidade entre dois táxons. Nesse caso, porém, quando e como a variação em um deme ou grupo de demes se transforma em uma diferença táxica? Evolução especiacional. Especialistas em especiação responderam a essa pergunta. Eles mostraram que as espécies, em dado momento, não possuem apenas a dimensão linear do tempo, mas também as dimensões geográficas de longitude e latitude. Ou seja, as espécies são severamente limitadas, tanto no tempo como no espaço. Toda espécie está, por assim dizer, cercada por um vazio. Por outro lado, existe uma continuidade total entre elas, a espécie parental, da qual descende, e a espécie filha, a qual está dando origem. Além disso, a maioria das espécies animais não é formada por uma única população espalhada em uma extensa região. Costumavam ser, na verdade, políticas, consistindo em um grande número de populações locais, muitas das quais, em particular, na periferia da zona ocupada pela espécie, estão mais ou menos isoladas umas das outras. Isso levou à teoria da evolução especiacional, segundo a qual populações fundadoras isoladas, estabelecidas além da região em que as populações da espécie são contíguas, podem sofrer uma reestruturação genética mais ou menos profunda. Tal reestruturação e os endocruzamentos subsequentes podem levar ao surgimento de genótipos incomuns e de novos equilíbrios epistáticos. Grandes populações são aparentemente menos capazes de escapar aos efeitos de interações epistáticas múltiplas do que populações pequenas, empobrecidas e em termos genéticos. As populações menores ficam sujeitas a menos restrições e podem se desviar mais da média dos ancestrais. Tal fato foi demonstrado em populações grandes e pequenas da mosca drosófila. Ao mesmo tempo, uma população fundadora, por se encontrar em um novo ambiente, é exposta a uma pressão seletiva diferente e mais intensa. Em consequência, pode se transformar rapidamente em uma nova espécie. Essa teoria também foi proposta de forma independente por vários botânicos. A probabilidade de que uma população desse tipo, nova e localmente restrita, assim como a nova espécie produzida por especiação peripátrica sejam encontradas no registro fóssil é, naturalmente, muito pequena. Mesmo que a continuidade de populações durante o processo de evolução especiacional seja completa, ela irá figurar no precário registro fóssil com a aparência de um salto e, como tal, tem sido descrita. Trata-se, é evidente, de uma interpretação errônea, já que a evolução especiacional é necessariamente, a cada etapa, um processo populacional gradual. Eldred e Gould, 1972, chamaram esse processo de evolução por equilíbrios pontuados. Eles observaram que, se uma nova espécie é bem-sucedida e consegue se adaptar a um novo nicho ou zona adaptativa, pode, em seguida, permanecer inalterada durante centenas de milhares ou mesmo milhões de anos. Os fósseis encontrados documentam muito bem essa estase das espécies populacionais, que ocupam extensas regiões geográficas. Qual é a importância da evolução especiacional? A teoria da evolução especiacional não foi desenvolvida como resultado de considerações teóricas, mas estritamente com base em observações de campo. Quando estudavam uma série de populações perifericamente isoladas de uma espécie de ave, o presente autor observou que a população mais afastada, em geral por causa de uma série de colonizações consecutivas, era também a mais diferente. Essa observação foi confirmada e reforçada por H. L. Carson, K. V. Kaneshiro e A. R. Templeton, que estudaram a mosca drosófila no arquipélago do Havaí. Esses pesquisadores mostraram que a colonização de uma outra ilha ou de uma outra cordilheira na mesma ilha podia dar origem a uma nova espécie bem distinta, mesmo em um gênero,
com um genótipo tão estável como o das drosófilas. O processo de evolução especiacional, conhecido como evolução por gargalo, também pode ocorrer em populações que tenham sido temporariamente isoladas por fenômenos naturais ou submetidas a mudanças bruscas no ambiente. Para conseguir prosperar, a nova espécie deve ser capaz de competir com espécies maiores e mais diversificadas. As observações mostram que espécies insulares altamente isoladas da Malásia e da Polinésia não conseguiram invadir o espaço ocupado pelas espécies mais populosas do Ocidente. Para ser bem-sucedida ao competir com espécies parentais e com espécies irmãs, essas populações fundadoras precisam aumentar ou se tornar mais diversificadas. Isso é possível no caso de relictos em refúgios pleistocênicos, que, após uma mudança nas condições, podem expandir novamente sua área de ocupação e se tornar bem distribuídos. Taxas do processo de evolução. As taxas dos processos físicos, assim como as reações químicas e o decaimento das substâncias radioativas, tendem a ser constantes. Entretanto, não é isso que observamos no caso da evolução. Os evolucionistas G.G. Simpson e Bill Ranch têm sido particularmente enfáticos ao chamar a atenção para o fato de que a velocidade da evolução varia muito de um caso para outro. A alta variabilidade das taxas de especiação foi discutida no capítulo 9. Igualmente variável é a taxa de mudança evolutiva simples nas linhagens filéticas. Em um extremo, temos os chamados fósseis vivos, espécies de animais e plantas que quase não mudaram nos últimos 100 milhões de anos. Entre os animais, alguns exemplos típicos são o caranguejo ferradura, o camarão dinossauro e a língula. Entre as plantas, temos o gímbico, as araucárias, provavelmente do Triássico, as cavalinhas, do Permiano médio, e as cicadáceas, do Permiano superior. A completa estagnação, ou estase, de uma linhagem evolutiva por dezenas ou centenas de milhões de anos pode ser considerada surpreendente. Como explicar tal fenômeno? No caso dos fósseis vivos, todas as espécies com as quais conviviam há 100 ou 200 milhões de anos mudaram de maneira drástica ou foram extintas. Como então essas espécies conseguiram sobreviver sem quaisquer mudanças no fenótipo? Alguns geneticistas atribuíram a estabilidade à seleção normalizadora, que tende a eliminar todos os desvios do genótipo ótimo. Acontece que esse tipo de seleção está igualmente ativa em linhagens de evolução rápida. A verdade é que nossos conhecimentos acerca da evolução ainda não são suficientes para explicar por que o genótipo básico foi tão bem sucedido nos fósseis vivos e, em outras linhagens, de evolução lenta. Não são apenas as espécies e os gêneros que diferem quanto à taxa de mudança evolutiva, os táxons superiores também. Os paleontólogos observaram, por exemplo, que os mamíferos evoluem muito mais depressa do que os moluscos bivalves. Tal diferença pode ser, ao menos em parte, um artefato do método taxonômico. Uma concha bivalve apresenta um número muito menor de características do que o esqueleto de um mamífero. Isso induz os pesquisadores a criarem um número menor de subdivisões para os táxons dos bivalves. Contudo, mesmo nas linhagens de animais que evoluem mais depressa, as mudanças evolutivas são um tanto lentas. Estamos naturalmente familiarizados com o extremo oposto. Casos em que a evolução se processa de forma surpreendentemente rápida. É o que acontece, por exemplo, com o desenvolvimento de resistência a antibióticos por parte das bactérias e a pesticidas por parte das pragas agrícolas. É provável que as populações humanas que vivem em regiões onde o parasita da malária é endêmico tenham levado menos de 100 gerações para acumular o gene da anemia falciforme e outros genes que tornam as hemácias parcialmente resistentes ao parasita. Uma linhagem filética pode experimentar períodos de evolução rápida e outros em que ela é mais lenta. Um exemplo conhecido é dos peixes pulmonados. Essa classe de peixes sofreu uma reestruturação drástica que durou 75 milhões de anos, mas quase não mudou nos 250 milhões de anos seguintes. Em geral, a evolução é mais rápida quando o táxon é jovem, tornando-se mais lenta em sua fase madura. Os morcegos se formaram a partir de um ancestral insetívoro em alguns milhões de anos, mas seu plano corporal básico não mudou nos
40 milhões de anos seguintes. O aparecimento das baleias ocorreu muito depressa em termos de tempo geológico, ao passo que o então novo tipo estrutural conserva até hoje as mesmas características. Em todos esses casos, a linhagem invadiu um novo nicho ou zona adaptativa e esteve por algum tempo exposta a uma forte pressão seletiva para se adaptar ao novo ambiente. Assim que o nível adequado de adaptabilidade foi alcançado, a taxa de mudanças diminuiu de forma considerável. A extrema variabilidade das taxas de evolução tem sido ignorada por alguns autores, que por isso cometem erros de interpretação. Como podemos medir as taxas de evolução? Até o século passado, era impossível dizer em que época a vida surgiu na Terra. Também não se sabia quando apareceram os eucariontes, os vertebrados ou os insetos. Hoje, porém, dispomos de inúmeros dados confiáveis. Os fósseis mais antigos, bactérias, têm cerca de 3,5 bilhões de anos. Os insetos apareceram há 400 milhões de anos. O período Cambriano começou há 544 milhões de anos. E os fósseis mais antigos de Australopithecíneos datam de 4,4 milhões de anos atrás. Como os cientistas chegaram a tais números? A principal fonte de informações, na grande maioria dos casos, é a geologia. Muitos estratos geológicos, em particular os que são formados por lava ou cinzas vulcânicas, contêm minerais radioativos, cuja idade pode ser determinada com grande precisão por meio da mensuração de seu decaimento. Existem hoje vários métodos para fazer isso, e as técnicas mais modernas são muito precisas. Um método inteiramente diverso pode ser usado para determinar em que época duas espécies ainda existentes começaram a divergir de um ancestral comum. É o chamado método da coalescência. Esse método se baseia no fato de que todos os genes, moléculas de DNA, mudam com o tempo a taxas praticamente constantes, e as diferenças entre duas linhagens originárias de um ancestral comum aumentam progressivamente. Se o ancestral comum é representado por um fóssil cuja idade pode ser determinada por métodos geológicos, a taxa média de mudança das moléculas pode ser determinada pelo método do relógio molecular. A precisão desse método depende da constância das mudanças moleculares. Infelizmente, as taxas mensuradas pelo método do relógio molecular estão sujeitas a irregularidades de todos os tipos. Assim, para obter resultados confiáveis, vários materiais devem ser testados. Em geral, são usados genes não codificantes, que não estão sujeitos às mudanças produzidas pela seleção natural. Essas dificuldades são ilustradas pela determinação da idade de origem dos táxons superiores, famílias e ordens, dos mamíferos e das aves. Os fósseis mais antigos desses animais datam de 50 a 70 milhões de anos, embora sejam conhecidos excelentes depósitos de fósseis de outros animais. Répteis, por exemplo, no período crucial. Segundo as evidências moleculares, esses táxons devem ter se originado no início do Cretáceo, há mais de 100 milhões de anos. Ainda não se sabe a causa dessa discrepância. Terá o relógio molecular alterado sua taxa de mudança? Evolução neutra. Os estudos de genética molecular mostraram que, em muitas mutações, o novo alelo não gera qualquer alteração na aptidão do fenótipo. Kimura, 1983, chamou essas mutações de evolução neutra. Outros autores se referem a elas como evolução não darwiniana. Os dois termos são mal aplicados. A evolução envolve a aptidão de indivíduos e populações, não de genes. O surgimento de genes novos, contribuam eles ou não para a aptidão do indivíduo, não pode ser chamado de evolução. Entretanto, Kimura está certo ao observar que boa parte da variação molecular do genótipo se deve a mutações neutras. Como não têm nenhum efeito sobre a aptidão do fenótipo, são imunes à seleção natural. Quadro 10.1. O método da coalescência. O método do relógio molecular se baseia na hipótese de que, em todas as linhagens filéticas, a rapidez da evolução é quase constante. Mais especificamente, em vez de existir um índice de mutação global para todas as moléculas e linhagens evolutivas, cada molécula de DNA ou proteína tem uma certa taxa de evolução. Se quase todas as mutações são neutras ou quase neutras e se a taxa de mutação não muda com o tempo, a taxa de evolução de cada molécula deve ser praticamente constante, o que permite estimar as idades das linhagens evolutivas. Entretanto, observa-se na prática que algumas linhagens, por várias razões, evoluem mais depressa do que outras.
É o caso, por exemplo, dos roedores, que evoluem com mais rapidez do que os primatas. Mesmo assim, se as moléculas evoluem a uma taxa constante, as diferenças entre duas espécies atuais podem ser usadas para calcular há quanto tempo essas espécies divergiram a partir de um ancestral comum. Para usar o relógio molecular dessa forma, é preciso calibrá-lo. Isto pode ser feito de várias maneiras, como por meio da datação radioativa de fósseis, lembrando que a primeira ocorrência de um fóssil é sempre uma estimativa mínima da idade da linhagem correspondente, ou a ocorrência de eventos geológicos, uma vez que o gene homólogo A tenha sido sequenciado em duas espécies e a taxa de evolução desse gene seja conhecida por meio de uma calibragem prévia, 2% a cada milhão de anos, digamos. O conhecimento da diferença entre as sequências de DNA correspondentes ao gene A nas duas espécies permite calcular há quanto tempo as espécies começaram a divergir a partir do ancestral comum. Nesse exemplo, se a diferença entre as sequências de DNA correspondentes ao gene A nas espécies 1 e 2 é de 10%, as espécies começaram a divergir há cerca de 2,5 milhões de anos, já que, mudando a uma razão de 2% a cada 1 milhão de anos, as duas linhagens levariam esse tempo para acumular uma diferença de 10% no gene A. Substituição e extinção de espécies. Os paleontólogos observaram que as biotas estão sempre mudando. Enquanto novas espécies aparecem, outras são extintas. O número de espécies que desapareceram pode variar de modo considerável de um período para outro, mas um número relativamente pequeno de extinções, as chamadas extinções de fundo, vem ocorrendo de forma contínua desde o surgimento da vida na Terra. Isso acontece porque cada genótipo parece ter uma capacidade limitada de se modificar, o que pode ser fatal no caso de certas mudanças ambientais, em particular quando ocorrem bruscamente. Assim, por exemplo, as mutações necessárias para que a espécie sobreviva podem não ocorrer quando há uma mudança súbita no clima ou o habitat da espécie é invadido por um novo competidor, predador ou agente patogênico. Quando uma população não é mais capaz de se reproduzir com rapidez suficiente para compensar as perdas, ela é extinta. Nenhum organismo é perfeito. Na verdade, como Darwin gostava de dizer, para ser bem-sucedido, um organismo tem apenas que ser melhor do que os competidores. Quando surge uma emergência, pode não haver tempo bastante para reestruturar o genótipo. O resultado é a extinção. Na maioria dos casos, as extinções se devem a causas biológicas. Além disso, observa-se, em geral, que, quanto menor o tamanho da população, maior o risco de extinção. Algumas vezes, porém, uma pequena população parece ser praticamente resistente à extinção. A extinção real não deve ser confundida com a pseudo-extinção. Esse termo é usado por alguns paleontólogos para designar o processo através do qual uma espécie se modifica tanto que passa a receber outro nome. Isso faz com que o nome antigo desapareça das listas de espécies a partir de determinado período. Entretanto, a entidade biológica envolvida não foi extinta. Tudo não passou de uma simples mudança de nome. Existem alguns casos em que aparentemente não houve nenhuma grande mudança no ambiente da Terra. Mesmo assim, um grupo importante entrou em declínio e por fim se extinguiu. Talvez tenha sido o caso dos trilobitas. Na falta de uma explicação melhor, os paleontólogos atribuíram a extinção dos trilobitas à expansão dos bivalves, que seriam superiores em termos fisiológicos. Por mais plausível que seja tal teoria, até hoje seus defensores ainda não conseguiram reunir provas suficientes que a corroborem. Na verdade, alguns paleontólogos atribuem a extinção dos trilobitas a um evento climático. Competição. O suprimento de um ou mais recursos usados pelos indivíduos de uma população pode ser limitado. Nesse caso, os indivíduos dessa população passam a competir entre si, competição intraespecífica. Essa competição, que faz parte da luta pela sobrevivência, pode consistir simplesmente no consumo de recursos ou envolve situações de interferências mútuas entre os competidores. Talvez são conhecidos na literatura ecológica muitos casos de competição entre indivíduos de espécies diferentes. Isso envolve não apenas espécies similares, mas também, por exemplo, a disputa por sementes entre as formigas e pequenos roedores nos desertos do sudoeste dos Estados Unidos. Quando duas espécies competem de maneira muito acirrada,
uma acaba sendo eliminada. Isso ilustra o princípio da exclusão competitiva, segundo o qual duas ou mais espécies não podem coexistir indefinidamente quando usam os mesmos recursos. As distinções podem ser muito mais sutis, pois já foram relatados casos em que não foi possível encontrar nenhuma diferença na utilização de recursos entre duas espécies competidoras que coexistiram há muito tempo. Esses casos, porém, são raros. Em geral, a competição é um componente importante da pressão seletiva a qual estão expostos os indivíduos de uma população, e a competição entre duas espécies, por um recurso limitado, muitas vezes parece ser a principal razão pela qual uma delas foi extinta. Extinções em massa. Muito diferentes das extinções regulares das espécies individuais são as chamadas extinções em massa, nas quais uma grande porcentagem da biota é exterminada em curto tempo na escala ecológica. As extinções em massa são produzidas por causas físicas. A mais conhecida é a que ocorreu no final do Cretáceo e resultou na extinção dos dinossauros e de muitos outros organismos marinhos e terrestres. Hoje em dia, acredita-se que tenha sido causada, como sugeriu Walter Alvarez, pelo impacto de um asteroide na Terra há 65 milhões de anos. É possível que a cratera produzida pelo impacto esteja no México, na península de Yucatán. A gigantesca nuvem de poeira criada pelo impacto teria ocasionado uma queda drástica da temperatura e outras mudanças adversas, provocando a extinção da maior parte das biotas existentes na época. Embora os dinossauros tenham sido extintos, outros répteis como as tartarugas, os crocodilos, os lagartos e as cobras sobreviveram. Alguns mamíferos insignificantes e provavelmente de hábitos noturnos também sobreviveram e experimentaram, no Paleoceno e no Eoceno, uma radiação espetacular que deram origem a todas as ordens e muitas das famílias de mamíferos que existem hoje. Os poucos sobreviventes entre as aves do Cretáceo parecem ter experimentado uma radiação explosiva semelhante durante os primeiros 20 milhões de anos do Terciário. Várias outras extinções em massa ocorreram desde que a vida surgiu na Terra, mas as mais bem documentadas são as que aconteceram depois do aparecimento dos animais metazoários. A mais drástica delas, ainda mais catastrófica do que o evento de Alvarez, ocorreu no final do Permiano e provocou a extinção de cerca de 95% das espécies existentes na época. Aparentemente, não foi causada pelo impacto de um asteroide, mas por uma mudança do clima ou da composição química da atmosfera terrestre. Houve 3 outras grandes extinções em massa: no Triássico, no Devoniano e no Ordoviciano, em que 76% a 85% das espécies existentes na época foram extintas. Hoje vivemos outra era de extinção em massa, dessa vez causada pelos seres humanos, que vem destruindo inúmeros habitats e poluindo o meio ambiente. Extinções em massa de menores proporções têm atingido grupos específicos de organismos. Durante um período de seca no Plioceno, há cerca de 6 milhões de anos, as gramíneas C3 mais tenras foram substituídas quase totalmente na América do Norte pela C4, que possuem 3 vezes mais sílica. Entre os cavalos que se alimentavam de vegetação tenra, todas as espécies foram extintas, exceto a que tinha dentes mais compridos. As extinções do Pleistoceno, que atingiram a maior parte da megafauna de mamíferos dos grandes continentes, incluindo a Austrália, há mais ou menos 10 mil anos, parecem coincidir com um período de mudanças climáticas, mas também com o aparecimento dos primeiros caçadores humanos eficientes. Provavelmente os 2 fatores contribuíram para as extinções. Aquelas causadas por caçadores humanos em muitas ilhas como o Havaí, Nova Zelândia e Madagascar estão bem documentadas. Naturalmente, a seleção natural não protege as espécies contra extinções em massa. Na verdade, tudo indica que a sobrevivência de uma espécie ou grupo de espécies a uma extinção em massa inclua um considerável fator de acaso. Quem, por exemplo, poderia prever, no início do Cretáceo, que os dinossauros, que eram na época o grupo de vertebrados mais bem-sucedidos, ocupando uma grande variedade de nichos ecológicos, estariam totalmente extintos 60 milhões de anos mais tarde, graças ao evento de Alvarez? Entre outros grupos de organismos que também foram extintos no final do Cretáceo, estão muitos tàxons marinhos, com a maioria dos nautiloides e amonites.
ambos os quais haviam prosperado bastante no período anterior. A seleção natural não foi capaz de produzir genótipos que assegurassem a sobrevivência dessas espécies. As extinções de fundo e as extinções em massa são fenômenos bem diferentes em muitos aspectos. As causas biológicas e a seleção natural predominam nas primeiras, enquanto as extinções em massa são dominadas pelas causas físicas e pelo acaso. As extinções de fundo atingem espécies isoladamente, enquanto as em massa podem eliminar táxons superiores inteiros. Alguns táxons superiores são, no entanto, mais suscetíveis às extinções em massa do que outros. Os dois tipos jamais devem ser agrupados em análises estatísticas. Transições importantes. Embora seja gradual, a macroevolução é caracterizada por várias grandes invenções, as quais muitos autores consideram passos decisivos na evolução dos seres vivos. Tudo começa com as transições envolvidas na origem da vida e no desenvolvimento dos procariontes. A evolução da vida, desde os procariontes até as plantas e animais superiores, representa a história de várias transições, como o aparecimento dos eucariontes, com um núcleo envolvido por uma membrana, cromossomos, mitose, meiose, etc., da simbiose que resultou na formação das organelas, da multicelularidade, da gastrulação, da segmentação, de órgãos especializados, de órgãos sensoriais sofisticados, da elaboração de um sistema nervoso central, dos cuidados parentais e dos grupos culturais. Todos esses passos parecem ter contribuído para a aptidão das linhagens filéticas em que ocorreram. As origens das novidades evolutivas. Alguns críticos de Darwin estavam dispostos a admitir que uma estrutura existente podia ser aperfeiçoada pelo uso ou desuso e pela seleção natural. Mas de que forma tais processos poderiam produzir uma estrutura totalmente nova? Esses críticos perguntavam, por exemplo, como a seleção natural pode explicar a origem das asas das aves? Ter uma asa pequena, argumentavam, não proporcionaria nenhuma vantagem seletiva, já que ela não serviria para voar. A seleção natural não pode operar enquanto uma estrutura completa, funcional, não estiver presente. Na verdade, essa afirmação não está de todo correta, pois uma estrutura já existente pode muito bem, por meio de uma mudança de comportamento, assumir um novo papel que a transforme em uma inovação evolutiva. Existem duas formas através das quais uma novidade evolutiva pode surgir: a intensificação de função e a adoção de uma função inteiramente nova. Intensificação de função. Na evolução ordinária, gradual, as diferenças entre os táxons descendentes de seus ancestrais são apenas quantitativas. Os descendentes podem ser maiores, mais rápidos, mais bem camuflados, ou apresentar outra diferença incremental em relação aos ancestrais. Mesmo assim, os estágios finais da mudança evolutiva gradual são muitas vezes tão diferentes dos estágios de seus ancestrais remotos que a impressão que se tem é que houve um salto. Considere, por exemplo, os membros anteriores dos mamíferos. Em geral, são adaptados para caminhar, mas nas toupeiras e em outros animais subterrâneos são adaptados para cavar. Em alguns mamíferos arborícolas, como os macacos e antropóides, são adaptados para segurar. Nos mamíferos aquáticos são usados como remos ou lemes. Nos morcegos, transformam-se em asas. Em todos esses casos, exceto o último, apenas uma amplificação do potencial existente é necessária. É isso que os evolucionistas chamam de intensificação de função. Talvez o olho seja o exemplo mais espetacular de intensificação de função. Darwin não sabia como explicar de que forma um órgão tão perfeito poderia ter evoluído de maneira gradual. O estudo da morfologia comparativa dos organismos forneceu a resposta. O estágio mais simples e primitivo da série de inovações que leva ao olho é um ponto sensível à luz na epiderme. Esse ponto já oferece ao seu possuidor uma certa vantagem seletiva, e qualquer modificação adicional do fenótipo que melhore o funcionamento desse ponto sensível à luz será favorecida pela seleção natural. Entre as possíveis modificações estão a deposição de pigmentos nas proximidades do ponto sensível à luz, o espessamento da epiderme do local que leva à formação de um cristalino, o aparecimento de músculos para movimentar o olho e o desenvolvimento de outras estruturas acessórias. Porém, o mais importante, é claro, é a criação de um tecido neural fotossensível, isto é, a criação de uma retina.
Órgãos fotossensíveis semelhantes a olhos surgiram nos animais de forma independente pelo menos 40 vezes, e todos os estágios, desde um ponto sensível à luz até os olhos complexos dos vertebrados, cefalópodes e insetos, ainda são encontrados em espécies vivas de vários táxons. A existência de estágios intermediários em seres vivos serve para refutar a afirmação de que a evolução gradual de um olho complexo é inconcebível. Os órgãos fotossensíveis da maioria dos invertebrados não são tão sofisticados como os dos vertebrados, cefalópodes e insetos, mas sua origem e subsequente evolução foram sem dúvida facilitadas pela seleção natural. Bastava que uma variante fosse superior para que fosse favorecida, com múltiplas pequenas vantagens se reforçando mutuamente. Todo indivíduo apresenta dezenas, talvez centenas de pequenas diferenças em relação aos outros membros da população. Alguns observadores achavam que tais distinções seriam pequenas demais para ser favorecidas pela seleção natural. Essa concepção ignora o fato de que muitas pequenas vantagens podem se combinar e proporcionar, em conjunto, o mesmo efeito de uma grande vantagem. As pequenas vantagens se acumulam ao longo de várias gerações e podem desempenhar um papel crescente na evolução. Um pequeno acúmulo de pigmento e um ponto sensível à luz, por exemplo, talvez não constituam um alvo importante para a seleção, mas podem contribuir para a sobrevivência do indivíduo quando acompanhados por outras vantagens igualmente sutis no fenótipo. O fato de o olho ter surgido em 40 ramos da árvore filogenética sempre foi considerado um caso típico de evolução convergente. A biologia molecular mostrou que não é bem assim. Foi descoberto há pouco tempo o importante gene regulador mestre conhecido como PAX6, que parece controlar o desenvolvimento dos olhos na maioria dos ramos da árvore evolutiva. Entretanto, esse gene também está presente em táxons cujas espécies não possuem olhos. O PAX6 é aparentemente um gene regulador básico que controla outras funções do sistema nervoso. A biologia molecular descobriu vários outros genes reguladores básicos cuja existência, em alguns casos, remonta à época anterior da ramificação dos principais filos dos animais. Quando a sobrevivência é favorecida pela aquisição de uma nova estrutura ou outro atributo, a seleção faz uso de todas as moléculas disponíveis que já estão presentes no genótipo. O olho não foi a única estrutura a surgir independentemente em vários tipos diferentes de organismos. Depois de os fotorreceptores terem evoluído entre os animais, a bioluminescência, por exemplo, apareceu pelo menos 30 vezes entre vários tipos de organismos. Na maioria dos casos, os mecanismos bioquímicos envolvidos eram muito semelhantes. Dezenas de casos parecidos foram descobertos nos últimos anos. O animal com frequência se utiliza de possibilidades ocultas no genótipo que herdou de seus ancestrais para desenvolver novas estruturas. Mudança de função. A intensificação de função é o único meio pelo qual um organismo pode adquirir um novo órgão? A resposta a essa pergunta deve ser um enfático não. Existe um segundo processo, como foi observado por Darwin, Anton Doerr e A.N. Serwetsoff. A aquisição de novos órgãos por meio da mudança de função de uma estrutura já existente. Para que isso aconteça, é preciso que a estrutura passe a desempenhar duas funções ao mesmo tempo, a nova e a antiga. Assim, por exemplo, as aves primitivas mantinham as asas praticamente imóveis e as usavam apenas para planar. Mais tarde, começaram a batê-las. Existem muitas outras novidades na evolução que podem ser explicadas dessa forma. As nadadeiras do Daphnia eram, a princípio, meras antenas, órgãos sensoriais, e continuam a ser usadas como tal, mas hoje também são utilizadas como órgãos de locomoção. Os pulmões dos peixes se transformaram em bexigas nadatórias. Os membros dos antrópodes adquiriram uma série de novas funções. Em muitos casos, é mais correto falar de um novo papel ecológico que de uma nova função. Quando uma estrutura está preparada para adotar uma nova função que não era originalmente a sua, dizemos que ela estava pré-adaptada à nova função. Pré-adaptação é um termo puramente descritivo e não tem nenhuma conotação teleológica.
As novidades mais interessantes na história dos organismos resultaram de mudanças nos papéis ecológicos por estes desempenhados. Tais alterações ilustram muito bem o oportunismo na evolução. De acordo com o princípio da bricolagem anunciado por Jacob, em 1977, qualquer estrutura já existente pode ser usada para uma nova finalidade. Uma mudança de função também pode contribuir para a especiação. É possível, em particular no caso da especiação simpátrica, que um fator favorecido pela seleção sexual se torne um mecanismo de isolamento comportamental. Embora uma alteração de função possa parecer um salto evolutivo, trata-se, na verdade, de um processo populacional gradual. A mudança, que a princípio afeta apenas um indivíduo, só se torna significativa do ponto de vista evolutivo se for favorecida pela seleção natural e se disseminar de maneira gradual para outros indivíduos da população e depois para outras populações da espécie. Assim, mesmo a evolução por mudança de função é no fundo um processo gradual. Radiação adaptativa. Sempre que uma espécie adquire uma nova capacidade, ela recebe, digamos, uma chave para um nicho diferente ou para uma nova zona adaptativa na natureza. O ramo dos répteis, que inventou a pena e subsequentemente a capacidade de voar, conquistou uma imensa zona adaptativa. Em consequência, existem hoje cerca de 9.800 espécies de aves, mas apenas 4.800 de mamíferos e 7.150 de répteis. O tipo estrutural que chamamos de inseto foi particularmente bem sucedido e deu origem a milhões de espécies. Por outro lado, todas as tentativas das aves de explorar o ambiente aquático foram apenas parcialmente bem-sucedidas. Existem cerca de 150 espécies de patos e afins, uns poucos mergulhões, 20, tordas, 21 e mobelhas, 4. O melhor nadador entre as aves é o pinguim, que possui só 15 espécies. Assim, apenas 0,02% das espécies de aves são aquáticas. Muitas espécies de mamíferos se alimentam de folhas, mas somente algumas poucas aves, como a cigana, ocupam esse nicho. Nenhum anfíbio conseguiu se adaptar à água salgada. A história da vida. Uma história de radiação adaptativa. O sucesso de uma linhagem filética se estabelecer em diferentes nichos e zonas adaptativas é conhecido como radiação adaptativa. Ela é mais visível nos táxons superiores. Os répteis, sem abrir mão de sua estrutura básica, deram origem a crocodilos, tartarugas, lagartos, cobras, ictiossauros e pterossauros. Os mamíferos produziram camundongos, macacos, morcegos e baleias. As aves evoluíram como gaviões, cegonhas, pássaros canoros, avestruzes, beija-flores e pinguins. Cada um desses grupos conquistou nichos distintos na natureza, sem mudar muito a estrutura do tipo ancestral. Na verdade, toda a progressão da vida pode ser entendida como uma radiação adaptativa no tempo. O surgimento das primeiras moléculas replicantes, a formação de células com membranas, a formação dos cromossomos, o surgimento dos eucariontes, a formação dos organismos pluricelulares, o aparecimento da endotermia, a formação de um sistema nervoso central altamente complexo. Cada um desses passos permitiu a utilização de um conjunto diferente de recursos ambientais, ou seja, a ocupação de uma zona adaptativa diferente. Disparidade. A diversidade dos seres vivos assume muitas formas. Pode se expressar de forma puramente quantitativa, como no grande número de indivíduos nas colônias de formigas e cupins, ou na quantidade imensa de espécies em certas famílias, como os carunchos entre os besouros, e a ordem dos besouros como um todo, além, é claro, da gigantesca biomassa dos procariontes. Entretanto, a diversidade também pode se manifestar na forma de graus de diferenças, no número assombroso de tipos diferentes de organismos. No caso dos animais, a evolução produziu uma verdadeira surpresa. Quando os metazoários, animais pluricelulares, surgiram, era de se esperar que, a princípio, fossem todos muito parecidos, tornando-se cada vez mais diferentes com o passar do tempo. Contudo, os fatos desmentem por completo tal hipótese. Quando os primeiros fósseis conhecidos dos metazoários se formaram, há cerca de 550 milhões de anos, os especialistas acreditam que já existiam há cerca de 200 milhões de anos. Entre eles havia alguns com planos corporais exóticos, que logo foram extintos. Todos os outros filos do Cambriano sobreviveram,
e, o que pode ser considerado surpreendente, sem grandes mudanças no plano corporal. Se examinarmos os filos individualmente, encontraremos a mesma situação. Os artrópodes que existem hoje em dia já podiam ser encontrados no Cambriano, com o mesmo plano corporal. Entretanto, também havia tipos estranhos de artrópodes no Cambriano, que não existem atualmente. Concordo com aqueles que concluem, com base nessas evidências, que a variedade de planos corporais no Cambriano era maior do que hoje em dia. Além disso, nenhum plano corporal novo surgiu nos 500 milhões de anos que se passaram depois desse período. A solução do enigma terá de ser fornecida pela biologia do desenvolvimento. Nos filos recentes, o desenvolvimento é controlado pelos genes ROX e por outros genes reguladores. Existem indicações de que esse sistema regulador nos dias de hoje é bem mais rígido do que no passado. Sendo assim, na época em que surgiram os metazoários, o poder restrito do sistema regulador era aparentemente ainda mais rudimentar. É provável que mutações relativamente pequenas produzissem estruturas novas. Tal liberdade de construção foi perdida quando o sistema regulador se aperfeiçoou. Hoje, centenas de milhões de anos depois, tipos de peixes ciclídeos com diferentes hábitos alimentares podem surgir, mas todos serão peixes ciclídeos. Dizer que planos corporais dos animais de hoje apresentam a mesma diversidade do Cambriano é simplesmente negar os fatos. Porém, a diferença entre a inventividade da fauna do Cambriano e o conservadorismo dos planos corporais da fauna atual não é mais tão misteriosa quando levamos em conta as descobertas recentes da biologia molecular do desenvolvimento. Coevolução. Quando dois tipos de organismos interagem, um predador e uma presa, um parasita e um hospedeiro, ou uma planta florífera e um polinizador, por exemplo, cada um exerce uma pressão seletiva sobre o outro. O resultado é que os dois evoluem juntos. Assim, a presa pode desenvolver melhores mecanismos de fuga, que forçam o predador a aperfeiçoar seus métodos de ataque. Boa parte do processo de evolução acontece pela coevolução. Os polinizadores de flores, sejam borboletas, outros insetos, aves ou morcegos, estão adaptados a certas flores de suas plantas hospedeiras, e estas, por sua vez, evoluem de modo a tornar a polinização mais bem-sucedida. Darwin realizou um estudo fascinante a respeito da adaptação das orquídeas aos polinizadores. Todos os casos de simbiose e mutualismo encontrados na natureza estão sujeitos à coevolução produzida pela seleção natural. Algumas espécies de plantas se protegem dos herbívoros produzindo substâncias tóxicas, como os alcaloides, que as tornam impalatáveis para eles. Com o tempo, os herbívoros desenvolvem enzimas que neutralizam tais substâncias. Em resposta, as plantas desenvolvem novas substâncias tóxicas, obrigando os herbívoros a desenvolver novas enzimas para combater essas toxinas, e assim por diante. Houve quem chamasse essa série de interações de corrida armamentista evolutiva. Existe um número quase infinito dessas corridas entre os organismos. Os caramujos marinhos, por exemplo, se protegem dos caranguejos criando conchas mais resistentes. Os caranguejos, por sua vez, desenvolvem pinças mais fortes, o que induz os caranguejos a desenvolverem conchas ainda mais resistentes. Obviamente, a melhor estratégia evolutiva para um micro-organismo patogênico não é eliminar seu hospedeiro. Na verdade, a evolução de linhagens menos virulentas deve ser favorecida pela seleção natural. Às vezes é possível observar essa evolução enquanto está ocorrendo. Quando, por exemplo, o vírus da mixomatose foi introduzido na Austrália para controlar a população de coelhos, as linhagens mais virulentas dele matavam os coelhos tão depressa que não havia tempo para que o vírus fosse transmitido de um animal para o outro. Em consequência, a maioria das linhagens altamente virulentas foi extinta. Os coelhos atacados pelas linhagens menos virulentas sobreviviam por mais tempo e permitiam que o vírus infectasse em outros coelhos. Com o passar do tempo, surgiram linhagens muito menos virulentas, que matavam apenas uma certa porcentagem dos coelhos, enquanto a maioria sobrevivia. Ao mesmo tempo, os coelhos mais suscetíveis morriam e a população deles, como um todo, evoluiu e se tornou menos suscetível ao vírus da mixomatose. Na Europa, a maior parte das doenças infecciosas também já atingiam um estado estacionário.
Após milênios de convivência, as populações europeias adquiriram certa resistência a essas doenças humanas e a mortalidade se tornou relativamente baixa. Esse não era o caso, porém, das populações de outros continentes que entraram em contato pela primeira vez com os europeus depois de 1492. No mundo inteiro, mas em particular nas Américas, as populações nativas foram dizimadas por epidemias causadas por doenças infecciosas europeias, especialmente a varíola. A população nativa das Américas, algo em torno de 60 milhões quando Colombo desembarcou pela primeira vez nas Bahamas, foi reduzida a apenas 5 milhões 20 anos mais tarde. As doenças infecciosas eram muito fulminantes porque os habitantes da América não coevoluíram com elas e por isso se viram indefesos quando os patógenos se disseminaram naquelas populações. Ao colonizar um novo hospedeiro, os parasitas internos, como os cestoides, os trematódios e os nematódios, tendem a adquirir uma preferência por esse determinado tipo de hospedeiro e, a partir deste ponto, coevoluir com ele. Quando um hospedeiro se divide em duas espécies, o parasita acaba fazendo o mesmo. Em consequência, às vezes é possível mostrar que as ramificações da árvore filogenética do parasita são muito parecidas com as da árvore filogenética do seu hospedeiro. Existem exceções, já que uma vez ou outra um parasita pode saltar para uma linhagem inteiramente diferente de hospedeiros. O que dissemos a respeito dos parasitas internos também se aplica aos parasitas externos, como o piolho de galinha e a pulga. Simbiose. Nas discussões sobre evolução, muitas vezes não se dá atenção devida ao papel da simbiose. Simbiose é a colaboração de dois tipos diferentes de organismos na qual ambos são beneficiados. O líquen, uma associação de um fungo e uma alga, é um exemplo muito citado de simbiose. A simbiose é muito comum entre as bactérias e resultou na evolução de comunidades inteiras. Por exemplo, entre as bactérias do solo, nas quais diferentes tipos de bactérias produzem diferentes metabólitos que são consumidos por outras espécies de bactérias. Todos os insetos que se alimentam de plantas e secreções das mesmas possuem simbiontes intracelulares que produzem as enzimas necessárias para digerir as substâncias vegetais. Os insetos hematófagos também possuem simbiontes intracelulares que os ajudam a digerir o sangue. O acontecimento mais importante da história da vida na Terra, a produção dos primeiros eucariontes, parece ter sido causada pela simbiose entre uma eubactéria e uma arqueobactéria, o que levou, com o passar do tempo, à formação de uma quimera entre esses dois tipos de bactérias. Mais tarde, novos simbiontes foram incorporados a esse eucarionte, a bactéria púrpura, que deu origem às mitocôndrias e, no caso das plantas, a cianobactéria, que deu origem aos cloroplastos. Outras organelas também se formaram a partir de simbiontes. Evolução em progresso. Evolução significa mudança dirigida. Desde que a vida na Terra teve início e surgiram os primeiros procariontes, bactérias, há 3,5 bilhões de anos, os organismos se tornaram muito mais diversificados e complexos. Uma baleia, um chimpanzé e uma sequoia gigante são, com certeza, muito diferentes de uma bactéria. De que forma podemos descrever tais distinções? A resposta mais frequente é que as formas de vida modernas são mais complexas. Isso pode ser verdade em muitos casos, mas não em todos. Muitas linhagens filéticas demonstram tendências simplificadoras. Isto é particularmente verdadeiro no caso de vários tipos de especialistas, como os animais que vivem em cavernas, e de parasitas. Outros associam evolução a progresso. Os vertebrados e as angiospermas, plantas floríferas, não são mais evoluídos, no sentido de serem mais adiantados do que os animais e plantas inferiores e que as bactérias? Já analisamos essa afirmação e mostramos como é difícil classificar os organismos em superiores e inferiores. Na verdade, os procariontes, como um todo, parecem tão bem-sucedidos quanto os eucariontes. Entretanto, todos os passos da evolução, geração após geração, que levaram aos roedores, às baleias, às gramídeas e às sequoias, aconteceram sob o controle, por assim dizer, da seleção natural.
Isso não implicaria necessariamente um aperfeiçoamento constante de uma geração para outra de todas as linhagens filéticas? A resposta é não, já que as mudanças evolutivas são ditadas pela necessidade de lidar com alterações temporárias no ambiente. Assim, considerando também a enorme frequência de casos de extinção e a ocorrência da evolução regressiva, não há como defender a noção de evolução como sinônimo de progresso. Contudo, a resposta pode ser diferente quando estudamos uma única linhagem em momentos particulares de sua evolução. Existe um número considerável de linhagens filéticas que poderiam ser chamadas de progressivas durante seu período de máxima expansão. A seleção natural leva ao progresso e, por fim, à perfeição? No século XVIII, acreditava-se que o mundo havia sido criado por Deus para ser perfeito. Nos casos em que perfeição ainda não for atingida, Deus instituíra leis que, mais cedo ou mais tarde, conduziriam à perfeição. Tal crença refletia não só a doutrina da teologia natural, mas o otimismo do iluminismo, além do pensamento teleológico, finalismo, que era tão popular no período. A teoria da evolução de Lamarck, por exemplo, postulava um progresso contínuo rumo à perfeição. Os evolucionistas modernos rejeitam a ideia de que a evolução é capaz de conduzir à perfeição. Entretanto, a maioria deles acredita que houve algum progresso evolutivo desde que a vida surgiu na Terra. As mudanças graduais que levaram das bactérias aos eucarions unicelulares e destes às plantas floríferas e aos animais superiores são chamadas por muitos de evolução progressiva. Essa terminologia é usada particularmente em relação ao homem, considerado o estágio final de uma série que passou por répteis, mamíferos primitivos, mamíferos placentários e finalmente pelos macacos, grandes antropóides e hominídeos. Em determinada época, quase todos acreditavam que o homem era o ponto culminante da criação e que tudo o que era progressivo levava à perfeição do homem. A série que leva da bactéria ao homem não é de fato uma história de progresso? Nesse caso, como tal progresso pode ser explicado? Nos últimos anos, muitos livros a respeito da existência do progresso evolutivo foram publicados. Uma das razões pelas quais a questão é tão controversa se deve ao fato de que a palavra progresso pode ser interpretada de várias formas. Aqueles que adotam o pensamento teleológico, por exemplo, podem argumentar que o progresso se deve a uma tendência inata no sentido da perfeição. Darwin, assim como os darwinistas modernos, rejeitou essa tese. Na verdade, até hoje não se encontrou nenhum mecanismo genético que pudesse estar associado a esse tipo de tendência. Porém, podemos também definir progresso de forma puramente empírica, como a obtenção de algo que seja melhor, mais eficiente e bem-sucedido do que o que existia antes. Os termos superior e inferior também têm sido criticados. Para os darwinistas modernos, não se trata de um juízo de valor. Ser superior significa ser mais recente no tempo geológico ou estar nos ramos superiores de uma árvore filogenética. Será, porém, que um organismo é melhor apenas porque pertence aos ramos superiores da árvore filogenética? Os indicadores de progresso, segundo alguns, são uma complexidade maior, a divisão de trabalho mais avançada entre os órgãos, a utilização mais eficiente dos recursos naturais e a melhor adaptação ao ambiente. Isso pode ser verdade até certo ponto, mas o crânio de um mamífero ou de uma ave é muito mais simples do que a dos peixes. Os críticos da ideia de progresso observaram que, segundo determinados aspectos, as bactérias foram ao menos tão bem-sucedidas quanto os vertebrados e os insetos. Portanto, não faz sentido dizer que houve progresso quando os seres vivos evoluíram dos procariontes para os vertebrados. A forma de encarar esse tipo de argumento depende principalmente do conceito que se tem da palavra progresso. Ao analisar a série evolutiva dos seres vivos, não podemos negar que alguns táxons mais recentes possuem adaptações que podem ser consideradas especialmente bem-sucedidas. A endotermia, por exemplo, permite que um organismo suporte melhor do que os ectotérmicos as flutuações de temperatura do ambiente. Um cérebro grande e cuidados parentais mais prolongados permitem o desenvolvimento da cultura e sua transmissão de uma geração para outra.
Cada um desses avanços foi proporcionado, em última análise, pela seleção natural, já que seus possuidores tinham maior probabilidade de sobreviver. Nesse sentido descritivo, a evolução com certeza foi progressiva em algumas linhagens filogenéticas. Foi tão progressiva quanto a criação dos motores modernos de automóvel a partir de motores antigos, como o do Ford T. Todo ano, os fabricantes de automóveis introduzem inovações que são expostas à pressão seletiva do mercado. Muitos modelos com certas inovações são eliminados. Os que são bem-sucedidos servem de base para os melhoramentos do ano seguinte. Como resultado, os carros melhoram de ano para ano e se tornam mais seguros, duráveis e econômicos. É evidente que houve progresso na fabricação de automóveis. Se concordamos que houve progresso na evolução do Ford T para os carros modernos, temos razão em dizer que houve progresso na evolução dos primeiros procariontes e eucariontes para a espécie humana. Tudo depende de como interpretamos a palavra progresso. Entretanto, o progresso darwiniano nunca é teleológico. Muitas definições de progresso evolutivo têm sido propostas. Gosto particularmente de uma que enfatiza sua natureza adaptacionista. O progresso é uma tendência das linhagens no sentido de melhorar de maneira cumulativa sua inclusão adaptativa a determinado estilo de vida, aumentando o número de características que se combinam em complexos adaptativos. Richard Dawkins, Evolution, página 51, 1997. A incorporação de procariontes simbióticos sem dúvida representou um grande progresso para os primeiros protistas, pois resultou no império muito bem-sucedido dos eucariontes. Outros passos progressivos têm sido citados: a pluricelularidade, o desenvolvimento de órgãos e estruturas altamente especializados, a endotermia, os cuidados parentais sofisticados e a aquisição de um sistema nervoso central complexo e eficiente. Os inventores de cada um desses passos progressivos foram muito bem-sucedidos e isso contribuiu para que as novidades se disseminassem. Na verdade, o ponto principal de cada evento de seleção está justamente em favorecer indivíduos que conseguiram encontrar uma solução progressiva melhor para os problemas correntes. O somatório de todos esses passos é o progresso evolutivo. Para continuar minha analogia, a invenção do automóvel não acabou com todos os outros meios de transporte. O ato de caminhar, o cavalo, a bicicleta e o trem coexistem com o carro e todos continuam a ser usados em certas circunstâncias. Da mesma forma, a invenção do avião não tornou obsoletos o trem e o automóvel. O mesmo se pode dizer da evolução orgânica. Procariontes bastante primitivos ainda sobrevivem, mais de 3 bilhões de anos depois de surgirem na Terra. Os peixes ainda dominam o oceano e, à exceção do homem, os roedores foram mais bem-sucedidos do que os primatas na maioria dos ambientes. Além disso, como mostram os parasitas e os habitantes das cavernas, a evolução é muitas vezes regressiva. Por outro lado, é apropriado chamar a série de passos que levam dos procariontes aos eucariontes, vertebrados, mamíferos, primatas e finalmente ao homem como progressiva. Cada passo nessa progressão foi resultado da seleção natural. Os sobreviventes desse processo seletivo eram mais aptos do que os que foram eliminados. Assim, o produto final dessa corrida armamentista das espécies pode ser considerada um exemplo de progresso. A biosfera e o progresso evolutivo. Muitos relatos da história da vida na Terra são escritos como se o ambiente tivesse sido constante, o que não é verdade. Houve mudanças drásticas na composição da atmosfera. Na época em que a vida teve origem, há cerca de 3,8 bilhões de anos, a atmosfera era redutora. Consistia provavelmente de uma mistura de metano, amônia, hidrogênio molecular e vapor d'água. Praticamente não havia oxigênio livre, e o pouco oxigênio produzido pelas cianobactérias desaparecia com rapidez em vários sorvedouros, dos quais um dos mais importantes era a conversão de ferro em óxido de ferro. Isso levou à formação de grandes depósitos de minério de ferro. O suprimento de ferro oxidável nos oceanos se esgotou há cerca de 2 bilhões de anos. Depois que isso aconteceu, a produção continuada de oxigênio por parte das cianobactérias converteu rapidamente a atmosfera anóxica em uma atmosfera rica em oxigênio. E isso contribuiu para a evolução de uma rica fauna de animais
pluricelulares. Acredita-se que a chamada explosão de novos tipos de animais, ocorrida no Cambriano, tenha sido facilitada pelo aumento simultâneo do teor de oxigênio na atmosfera. As mudanças evolutivas sofridas pela biota durante os últimos 550 milhões de anos afetaram bastante a composição da atmosfera. As mais importantes foram o surgimento das plantas terrestres, que aconteceu há cerca de 450 milhões de anos, o desenvolvimento das grandes florestas de angiospermas, com sua capacidade de consumir CO2, e a evolução das bactérias consumidoras de detritos. Vernadsky, 1926, foi o primeiro a chamar a atenção para a coevolução contínua de organismos produtores e organismos consumidores de oxigênio, assim como para as mudanças da biota em resposta a alterações no ambiente, tanto as graduais como as cataclísmicas, responsáveis pelas extinções em massa. As espécies só podem se adaptar a mudanças no ambiente se forem capazes de produzir rapidamente variantes favoráveis que possam ser aproveitadas pela seleção natural. Quando isso não acontece, são extintas. O oxigênio não é o único elemento que os organismos trocam com o meio. Existem também o cálcio, greda, calcário, corais, conchas e o carbono, carvão, petróleo. Naturalmente, as mudanças do clima terrestre também tiveram um grande impacto evolutivo, em particular, as glaciações e as alterações correlatas no curso das correntes oceânicas, em especial nas vizinhanças da Antártica. Como podemos explicar as tendências da evolução? Os paleontólogos sempre descobrem certas tendências ao comparar organismos semelhantes em estratos sucessivos. Assim, por exemplo, os descendentes tendem a ser maiores do que seus ancestrais. A tendência para o aumento de tamanho é muito comum nas linhagens de animais e ficou conhecida como lei de Kopp. Uma tendência pode ser definida como uma mudança direcional em uma característica de uma linhagem filética ou de um grupo de linhagens próximas. Por exemplo, em um estudo da evolução do cavalo durante o Terciário, descobriu-se que havia uma tendência para a redução do número de dedos dos pés, o que fez com que o cavalo moderno tenha apenas um dedo, em vez de 5 originais. Ao mesmo tempo, em determinadas linhagens de cavalos, havia uma tendência para que os dentes molares se tornassem mais compridos e continuassem a crescer durante toda a vida do animal, um fenômeno conhecido como ipsodontia. Tendências como essas foram observadas em amonites, trilobitas e em quase todos os tipos de invertebrados. O aumento do tamanho do cérebro é uma tendência marcante não apenas em primatas, como também na evolução dos mamíferos do Terciário. Uma tendência em um caráter especialmente favorecido, como a ipsodontia, nos cavalos, pode ser acompanhada por tendências em vários caráteres correlatos. Em outras palavras, uma tendência particular pode ser apenas o subproduto de uma tendência em um outro caráter, como o tamanho corporal do organismo. Alguns paleontólogos ficaram confusos com a aparente linearidade de algumas dessas tendências. A seleção, argumentaram, é um processo fortuito demais para explicar tamanha linearidade. O que esqueceram, porém, é que qualquer mudança evolutiva em uma série de organismos está sujeita a limitações rigorosas. O tamanho dos dentes de um cavalo, por exemplo, não pode ultrapassar determinada fração do tamanho do corpo. O peso é um fator muito importante para os animais que voam. Esta é a razão pela qual o tamanho dos vertebrados voadores, morcegos, pássaros, pterossauros, é muito menor do que o de vertebrados terrestres, com eles aparentados. Além disso, em geral, as tendências não são exatamente lineares e, de vez em quando, se tornam mais rápidas ou mais lentas, podendo mudar de direção e até mesmo reverter a direção inicial. Na época em que o pensamento teleológico era muito disseminado, as tendências eram consideradas uma manifestação de pulsões intrínsecas. Na verdade, foram citadas em defesa de uma escola de evolucionistas que acreditavam na ortogênese teleológica. A progressão quase matemática de algumas dessas tendências era interpretada por eles como sendo incompatíveis com a teoria da seleção natural de Darwin. Pesquisas subsequentes, porém, revelaram que não existe esse conflito. Nenhuma das evidências diretas da existência de tendências evolutivas intrínsecas jamais foi descoberta, e as tendências podem ser perfeitamente explicadas pelo modelo darwinista.
contanto que as restrições históricas sejam levadas em conta. Hoje é bastante evidente que todas as tendências evolutivas observadas podem ser atribuídas à seleção natural. Evolução correlacionada. Um organismo é um sistema harmonioso, delicadamente equilibrado, o que torna impossível mudar uma parte sem afetar outras. Considere o aumento do tamanho dos dentes nos cavalos. Essa mudança exige maxilares maiores, o que, por sua vez, requer um crânio maior. Para poder sustentar um crânio maior, o pescoço precisa ser reconstruído. O tamanho do novo crânio afeta o resto do corpo e, em particular, a locomoção. Isso significa que, para aumentar o tamanho dos dentes, é preciso reformar praticamente o cavalo inteiro. Isso foi confirmado por um estudo detalhado da anatomia dos cavalos ipsodontes. Além disso, como o cavalo inteiro tinha que ser remodelado, a mudança tinha que ser lenta e gradual, ao longo de milhares de gerações. Muitas linhagens de cavalos com dentes molares curtos não conseguiram ir ao encontro das variações genéticas necessárias à ipsodontia e foram extintas. A mudança da locomoção quadrúpede dos répteis para o bipedalismo e o voo das aves exigiu uma reestruturação considerável do plano corporal, a compactação do corpo inteiro para melhorar a posição do centro de gravidade, o desenvolvimento de um coração mais eficiente com 4 câmaras, a reestruturação do trato respiratório, pulmões e alvéolos, a endotermia, o aumento da acuidade visual e a ampliação do sistema nervoso central. A aquisição dessas adaptações foi uma questão de necessidade. Os detalhes, porém, muitas vezes são impostos pelas restrições de ordem global e pela variabilidade genética disponível. A modificação de uma parte do fenótipo pode ter efeitos inesperados sobre outras regiões do corpo. A evolução dos répteis ilustra bem esse fato. A classe dos Reptilia apresenta 2 grandes subdivisões: o Synapsida, com uma abertura na região temporal do crânio, e os Diapsida, com 2 aberturas. As tartarugas, que não possuem nenhuma abertura, eram consideradas um grupo mais antigo, que teria surgido antes do aparecimento das aberturas temporais. A análise molecular mostrou, porém, que as tartarugas são parentes próximas dos crocodilianos e, assim como estes, devem ser enquadradas entre os Diapsida. Aparentemente, elas perderam as aberturas do crânio durante a aquisição da carapaça, como parte de uma redução geral de todas as aberturas para o exterior. Isso, incidentalmente, também mostra como o valor de uma característica taxonômica pode mudar de maneira drástica durante a evolução. Complexidade. Muitos dos primeiros evolucionistas acreditavam que a evolução estava associada a uma complexidade crescente. Os procariontes, por exemplo, que foram a única espécie de vida na Terra durante mais de 1 bilhão de anos, são muito menos complexos do que os eucariontes, que evoluíram mais tarde. Entre os procariontes, entretanto, não há nenhuma indicação de que a complexidade tenha aumentado com o passar do tempo. O mesmo se aplica aos eucariontes. É verdade que os organismos pluricelulares são mais complexos do que os protistas, mas, ao mesmo tempo, encontramos muitas linhagens de plantas e animais que evoluíram para formas mais simples. O crânio de um mamífero, por exemplo, é bem menos complexo do que o dos placodermos dos quais descende. Para onde quer que nos voltemos nosso olhar, encontramos tendências simplificadoras tanto quanto tendências na direção de um aumento de complexidade. Os parasitas são notórios por suas muitas simplificações físicas e fisiológicas. Todas as teorias que postulavam a existência em todos os organismos de uma tendência intrínseca no sentido de uma maior complexidade foram refutadas. Não existe nenhuma razão para considerar a maior complexidade como uma indicação de progresso evolutivo. Evolução em mosaico. Os organismos jamais evoluem como tipos. Existe sempre uma pressão seletiva em relação a certas propriedades que, em consequência, evoluem mais depressa do que as outras. Na evolução do homem, por exemplo, existem enzimas e outras proteínas que não mudaram em mais de 6 milhões de anos e, portanto, continuam idênticas às encontradas no chimpanzé ou até mesmo em nossos ancestrais primatas. Outras propriedades dos hominídeos, porém, sofreram mudanças radicais, em particular as associadas ao sistema nervoso central. O ornitorrinco australiano, Platypus, tem pelos, amamenta os filhotes e possui outras características dos mamíferos primitivos.
mas põe ovos, como os répteis, e apresenta algumas especializações mal-sucedidas, como um esporão venenoso e o bico de pato. Essa evolução em ritmo desigual de diferentes propriedades de um organismo é chamada de evolução em mosaico e pode criar dificuldades para os taxonomistas. A primeira espécie de um novo ramo de uma árvore filogenética pode ter herdado um único determinado caráter e derivado, mas concorda em todos os outros caracteres com a espécie irmã. Os taxonomistas darwinistas, em geral, classificam essas espécies junto com a espécie irmã, com a qual compartilham o maior número de caracteres em comum. Os cladistas eniguianos, porém, poderiam criar, para ela, um novo clado. O fato de que os diferentes componentes do fenótipo de um organismo podem evoluir de forma independente oferece grande flexibilidade para a evolução de tais espécies. Para ocupar, com sucesso, um novo nicho, um organismo pode ter que mudar apenas um componente limitado de seu fenótipo. Um bom exemplo é o Archaeopteryx, que, sob vários aspectos, dentes, cauda, etc., continua a ser um réptil, embora possua as penas, as asas, os olhos e o cérebro de uma ave. A evolução em mosaico é demonstrada de modo ainda mais contundente pelas grandes diferenças nas taxas de evolução de diversas proteínas e outras moléculas. Sem saber como explicar a evolução em mosaico, os geneticistas a ignoraram durante muito tempo. Hoje em dia, existe a teoria dos módulos gênicos, segundo a qual determinados grupos de genes, os módulos, agem de forma coordenada. Tais módulos podem, até certo ponto, evoluir de maneira independente uns dos outros. Soluções pluralistas. A evolução é um processo oportunista. Sempre que surge o ensejo de superar um competidor ou ocupar um novo nicho, a seleção natural faz o uso de uma propriedade já existente do fenótipo para atingir tal objetivo. Na maioria dos casos, o objetivo pode ser atingido de várias formas diferentes. O voo foi desenvolvido pelos vertebrados em 3 ocasiões, o que faz com que as asas dos 3 táxons voadores, aves, pterossauros e morcegos, sejam diferentes. Ainda mais distintas entre si são as asas de insetos como libélulas, borboletas e besouros, embora todos descendam de um ancestral voador comum. O pluralismo está presente em todos os aspectos do processo evolutivo. A variação genética é assegurada na maioria dos eucariontes pela reprodução, recombinação sexual, enquanto entre os procariontes o mecanismo para garantir a diversidade é a transferência unilateral de genes. O isolamento reprodutivo é conseguido pela maioria dos animais por meio de mecanismos pré-zigóticos, comportamento, por exemplo, ou pós-zigóticos, incompatibilidade cromossômica, esterilidade, etc. Em geral, a especiação ocorre por motivos geográficos nos vertebrados terrestres, mas é simpátrica em certos grupos de peixes e talvez em grupos de insetos que possuem plantas hospedeiras específicas. O fluxo genético é muito reduzido em algumas espécies, enquanto em outras é tão intenso que a espécie mostra sinais de claros de panmixia. Além disso, algumas famílias possuem muitos gêneros que se encontram em processo ativo de especiação, enquanto outras têm apenas alguns poucos gêneros antigos e monotípicos. Por causa desse pluralismo generalizado, tanto no nível da micro como da macroevolução, é aconselhável ter muita cautela para não aplicar de forma crítica a um grupo de organismos o que foi descoberto em outros grupos. Descobertas relativas a um grupo de organismos não necessariamente refutam descobertas feitas em outro grupo. Evolução convergente. A evolução convergente é um fenômeno que ilustra de forma convincente o poder da seleção natural. O mesmo nicho ecológico ou zona adaptativa é ocupado em diferentes continentes por organismos bastante semelhantes, mas sem qualquer relação de parentesco próximo. A oportunidade oferecida pelo mesmo nicho resulta na evolução de fenótipos similares. Esse processo é conhecido como convergência. O caso mais reconhecido é o dos marsupiais australianos. Esses mamíferos nativos da Austrália produziram, na ausência de mamíferos placentários, tipos análogos aos dos mamíferos placentários encontrados nos outros continentes.
O equivalente do lobo comum é o lobo da Tasmânia. O da toupeira é a toupeira marsupial. O do esquilo voador é a serelepe marsupial. Existem outros animais análogos, embora nestes casos a semelhança não seja tão grande. Um camundongo, um texugo, o vombate e um tamanduá. Espécies adaptadas à vida subterrânea e com fenótipos similares surgiram de forma independente em 4 ordens de mamíferos e em 8 diferentes famílias de roedores. Os casos de evolução convergente são relativamente comuns. Eis mais alguns: o porco-espinho americano e o porco-espinho africano, os abutres do Novo Mundo, Cataridae, parentes das cegonhas, os abutres do Velho Mundo, Aspitridae, parentes dos gaviões, e os pássaros que se alimentam do néctar das flores, o beija-flor, Trochilidae, na América, os nictarinídeos, Nictarinidae, na África e no sul da Ásia, os melifagídeos na Austrália e os drepanigíneos do Havaí. Qualquer zoológico poderia citar muitos outros exemplos de evolução convergente. Nos oceanos, a evolução convergente dos vertebrados deu origem a animais com um fenótipo parecido, embora muito diferentes em relação ao ponto de vista genético, como os tubarões, peixes, os golfinhos, mamíferos, e os extintos ictiossauros, répteis. A evolução convergente também ocorreu nas plantas. Aos vários tipos de cactos encontrados na América correspondem tipos de euforbiáceas presentes na África. A convergência ilustra de forma particularmente feliz o modo como a seleção natural pode fazer uso da variabilidade intrínseca dos organismos para engendrar tipos adaptados a praticamente qualquer nicho ecológico. Polifilia e paralelofilia. Na época pré-darwiniana da classificação das espécies, grupos convergentes eram muitas vezes agrupados em um único táxon, devido às suas semelhanças morfológicas. Esse tipo de classificação, conhecido como polifilia, estava em desacordo com a exigência de Darwin de que todos os táxons fossem monofiléticos, isto é, de que fossem constituídos exclusivamente por descendentes do ancestral comum mais próximo. Os taxonomistas de orientação darwinistas acabaram com os táxons polifiléticos e agruparam as espécies envolvidas com os parentes mais próximos. A combinação de baleias e peixes era um dos táxons polifiléticos em que mais tarde foram rejeitados. É preciso ter cuidado para não confundir a convergência com a paralelofilia, que é o surgimento independente da mesma característica em duas linhagens que descendem de um ancestral comum. Por exemplo, os olhos pedunculados aparecem independentemente de maneira irregular em várias linhagens de moscas acalatradas, pois todas essas linhagens herdaram do ancestral comum a capacidade genotípica de produzir esse tipo de olhos. Entretanto, a tendência se concretizou apenas em algumas das linhagens. Muitos, se não todos, dos casos de hemoplasia são usados por paralelofilia. Na reconstituição de uma filogenia, é necessário considerar não só o fenótipo, mas também o genótipo ancestral e seu potencial fenotípico. Estudo de caso: a origem das aves. A paralelofilia talvez ajude a resolver uma das maiores controvérsias da filogenia: a origem das aves. Ninguém discute que as aves descendem da linhagem arcosauriana, dos répteis do grupo dos Diapsida. A questão é quando isso ocorreu. Na década de 1860, T. H. Huxley chamou atenção para a notável semelhança entre o esqueleto das aves e o de certos répteis, concluindo que as aves descendiam dos dinossauros. Mais tarde, outros autores postularam uma origem muito mais antiga para as aves, mas a ligação com os dinossauros tem sido proclamada pelos cladistas com tal entusiasmo que esta parece ser atualmente a explicação mais amplamente aceita para a origem das aves. A semelhança dos ossos da pelve e das pernas dos pássaros com os ossos correspondentes de certos dinossauros bípedes é de fato impressionante. Os argumentos dos adversários dessa tese, porém, também são convincentes. A cronologia dos fósseis parece estar em desacordo com a teoria dos dinossauros.
Os dinossauros bípedes, que mais se parecem com as aves, viveram no Cretáceo Superior, entre 70 e 100 milhões de anos atrás, enquanto o Archaeopteryx, o mais antigo fóssil de ave que se conhece, viveu há 145 milhões de anos. O Archaeopteryx apresenta características avícolas tão avançadas que as aves devem ter se originado muito antes do Jurássico Superior, talvez no Triássico, mas não se conhece nenhum dinossauro parecido com uma ave que tenha vivido nesse período. Além disso, os dedos da mão dos dinossauros são os dedos 2, 3 e 4, enquanto os dedos da mão das aves são 1, 2 e 3. Soma-se a isso o fato de que os membros anteriores dos dinossauros mais parecidos com os das aves são muito pequenos e de maneira alguma pré-adaptados para se transformar em asas. Esses são apenas alguns dos fatos que estão em conflito com a teoria de que as aves descendem de um ancestral dinossauro. A controvérsia provavelmente não será resolvida enquanto não forem descobertos mais fósseis do Triássico. Existem leis de evolução? Esse é o tipo de pergunta que os físicos e filósofos gostam de fazer. Para responder a ela, é preciso primeiro decidir o que queremos dizer com a palavra lei. As leis características das ciências físicas, que podem ser expressas em termos matemáticos e não admitem exceções, às vezes também são encontradas na biologia funcional. Generalizações matemáticas podem, em muitas ocasiões, ser aplicadas a fenômenos biológicos, como a lei de equilíbrio de Hartley-Weinberg, usada para calcular a distribuição de alelos em uma população. Por outro lado, as ditas leis da evolução, como a lei de Dolo da irreversibilidade da evolução e a lei de Cope do aumento de tamanho corporal, são generalizações contingentes e empíricas, com inúmeras exceções, que em nada se parecem com as leis universais da física. As generalizações empíricas são úteis para organizar observações e procurar fatores casuais. Hensch, 1947, fez uma colaboração valiosa ao observar que as leis da evolução são imensamente restritas no tempo e no espaço e, portanto, não satisfazem ao conceito tradicional de lei científica. Acaso ou necessidade? Há muitos anos que se discute se o acaso, contingência ou a necessidade, adaptação, é o fator dominante na evolução. Os darwinistas mais radicais tendem a atribuir todas as características de um organismo à adaptação. Eles argumentam que, em cada geração, a maioria dos organismos de uma população é eliminada, restando em média apenas 2 das centenas ou milhares, e em alguns casos, até milhões de organismos que são gerados por um casal. Só os indivíduos muito bem adaptados, eles afirmam, conseguem sobreviver ao implacável processo de eliminação. Assim, aqueles que consideram a adaptação como a força dominante na evolução possuem um argumento muito forte a seu favor. Infelizmente, alguns adaptacionistas mais radicais se esquecem de que a seleção natural é um processo de duas etapas. É verdade que a eliminação dos organismos menos aptos é um passo essencial, mas deve ser precedida por um passo igualmente importante, a produção de uma variedade suficiente para que o processo de seleção possa atuar. Nesse primeiro passo, os processos estocásticos, acaso ou contingência, são dominantes. Essa aleatoriedade das variações é responsável pela extrema diversidade dos seres vivos. Consideremos dois casos. O primeiro é a enorme diversidade dos eucariontes unicelulares protistas. Margulis e Schwartz, 1998, identificaram nesse reino nada menos do que 36 filos de eucariontes, predominantemente unicelulares, muitos deles parasitas. Entre eles se encontram organismos tão variados como as amebas, os radiolários, os foraminíferos, os esporozoários, o plasmodium, os zooflagelados, os ciliados, as algas verdes e marrons, os dinaflagelados, as diatomáceas, a euglema, os micetozoários e os quitridiomicetos, para mencionar apenas os mais conhecidos. Outros especialistas identificaram mais de 80 filos. Muitos fogem a qualquer padrão, e até hoje se discute se deveriam ser classificados como fungos, plantas ou animais. São de fato necessários tantos planos corporais para que os eucariontes unicelulares consigam se adaptar?
A diversidade dos organismos pluricelulares é ainda mais espantosa. Não só temos protistas pluricelulares, caso das algas marrons, como as diferenças entre os três reinos dos organismos pluricelulares, fungos, plantas e animais, e mesmo dentro de cada reino, são ainda mais acentuadas. Será que eles necessitam de todas essas diferenças para serem bem adaptados? Considere os tipos exóticos da fauna do xisto, de Burgess. É difícil escapar à ideia de que muitos não passaram de acidentes mutacionais que a seleção se esqueceu de eliminar. Na verdade, às vezes imagino se o processo de eliminação não é eventualmente muito mais permissivo do que se supõe. Além disso, não devemos esquecer que o acaso sempre desempenha papel importante, mesmo na segunda etapa da evolução, da sobrevivência e reprodução, e nem todos os aspectos da aptidão são testados em cada geração. Consideremos os 35 filos de animais que existem hoje em dia. Eles são os sobreviventes dos 60 ou mais planos corporais que existiam no Cambriano inferior. Quando estudamos as diferenças entre tais filos, não temos a impressão de que todas são necessárias. Muitas, quem sabe até a maioria, das características que os distinguem parecem ter se originado por meio de um acidente de desenvolvimento que foi tolerado pela seleção, enquanto o aparente fracasso dos que foram extintos pode ter resultado de um evento fortuito, como o evento da extinção de Alvarez, causado pelo choque de um asteroide com a Terra. S. J. Gould, 1989, fez dessas contingências um dos temas centrais do livro Wonderful Life, e cheguei à conclusão de que é possível que ele esteja certo. Podemos concluir, a partir dessas observações, que a evolução não é simplesmente uma série de acidentes nem um movimento determinista no sentido de uma adaptação cada vez mais perfeita. A evolução é, sem dúvida, um processo de adaptação, já que a seleção natural atua em todas as gerações. O princípio do adaptacionismo foi adotado com tanto entusiasmo pelos darwinistas porque se trata de uma metodologia heurística. A questão de quais devem ser as propriedades mais favoráveis para cada um dos atributos de um organismo leva quase inevitavelmente a um maior conhecimento do organismo. Entretanto, tais atributos são, em última análise, o resultado de variações, e estas se devem principalmente ao acaso. Muitos autores parecem ter dificuldade para compreender a ação quase simultânea de dois fatores aparentemente opostos, o acaso e a necessidade. Essa, porém, é a essência do processo darwiniano. Podemos aplicar essa conclusão também ao homem? Alguns defensores mais entusiásticos do princípio da contingência têm afirmado que o homem não passa de um acidente. A conclusão, naturalmente, está em conflito direto com os ensinamentos da maioria das religiões, que consideram o homem o pináculo da criação, ou o ponto final de uma longa jornada rumo à perfeição. O sucesso da humanidade nos últimos 500 anos, ao menos no que diz respeito ao aumento da população e da área ocupada, parece mostrar o quanto o homem está bem adaptado. Por outro lado, se o surgimento do homem foi um processo determinista, por que levou 3,8 bilhões de anos para acontecer? A espécie Homo sapiens tem apenas 250 mil anos de idade. Antes disso, nossos ancestrais não tinham nada que os destacasse do restante do reino animal. Ninguém poderia prever que um bípede lento e indefeso se tornaria o pináculo da criação. Contudo, uma das populações de australopitecíneos de alguma forma adquiriu o poder cerebral necessário para assegurar a supremacia sobre todas as outras espécies vivas. É difícil não considerar tal episódio como um acidente, mas não foi um acontecimento puramente casual, pois cada etapa na transformação de um australopitecíneo em Homo sapiens foi validado pela seleção natural.